Meus queridos, a paz do Senhor, grato a Deus por mais um programa direto ao ponto, né? E neste programa nós tratamos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E hoje nós trataremos sobre a lição de número 4, né? Essa lição traz como tema Jesus, o pão da vida, tá? E o texto base, a leitura bíblica em classe, que é o texto base da lição, está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, né? E esse texto vai tratar sobre a multiplicação dos pães, né? Você deve lembrar da multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e nós temos muito a aprender, né, sobre esse assunto. A primeira coisa que você vai aprender e entender é que este é o único milagre, né, relatado acerca de Cristo que os 4 evangelistas deixam registrados no seu livro, né? Veja que interessante. Nós já começamos com um assunto muito interessante, né? Se você não sabia, fique sabendo que este é o único milagre que os 4 registram. Quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar aí esse registro em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9 e em João capítulo 6, né? Você encontra, e é interessante ler estes textos, porque você vai ter uma dimensão muito maior da compreensão deste assunto tão interessante, né? Veja que nós vamos falar sobre o pão, né? Esse pão da vida, né? Que é Jesus, tá? Veja o que diz aqui inicialmente, porque hoje, neste momento, estaremos fazendo apenas a introdução, e a introdução, parte dela diz o seguinte: a lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente, né? O primeiro tópico de Jesus é a multidão e o milagre da multiplicação, né? E este primeiro tópico tem os seus 3 subtópicos, né? O primeiro, a multiplicação dos pães e peixe. O segundo, o milagre, né? E o terceiro, qual era o interesse da multidão. Veja só, né? Nós vamos encontrar pontos muito interessantes e eu quero que você nos acompanhe nos próximos vídeos, tá? Primeiramente, você vai entender sobre essa questão dos pães e peixes, quando Jesus, ele inclusive é orientado a despedir a multidão, né? Em um dos textos, ele vai ser orientado e vão dizer o seguinte: despede a multidão, o lugar é deserto, já está escurecendo, e Jesus diz: não, nós não iremos despedir a multidão assim, dessa forma. Dai-lhe o que comer, né? E em outro texto aqui, inclusive no texto de número 6 de João, nós vamos encontrar, né, o Senhor falando com Filipe sobre a questão da alimentação, né, dessa multidão. Veja que Filipe vai responder o seguinte aqui no capítulo 6, versículo 7. Filipe responde: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pedaço, né? Então veja que nestes 4 textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Filipe que dá esse entendimento a respeito da condição que eles estavam ali para alimentar aquela multidão, né? Nós sabemos que o texto vai dizer a quantidade, né, apenas de homens, eram quase 5.000, tá? Mas ali também tinha mulheres e crianças. João escreve aqui com detalhes sobre Filipe, aonde ele vai
dizer que 200 dinheiro ou 200 denários, né? Que dinheiro é esse? Que denário é esse? Qual o valor proporcional desse dinheiro? Nós vamos discutir um pouco sobre essas questões, sobre esse pão da vida. Fique conosco. Deus abençoe sua vida e nos acompanhe nos nossos próximos vídeos. Deus tem algo especial para que você possa aprender com o Senhor através desse texto.